Fala, Pastor Rui. E hoje eu queria falar de um tema que algumas pessoas me perguntam, e é meio que uma guerra teológica, a questão da intenção de Deus sobre a salvação, a extensão da graça de Deus. Eu queria ler um texto que está lá em Tito, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. O texto, você lê o texto assim, espetão, não, realmente a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Só que alguns irmãos que creem nos 5 pontos da tulipe, né, entre eles a expiação limitada, vão dizer o seguinte: não, aqui não fala que a graça se manifestou a todas as pessoas, no sentido que Deus deu graça individualmente a todas as pessoas para serem salvas, de maneira alguma. Aqui está dizendo que Deus fez isso com todos os eleitos em todas as classes de pessoas. Ele vai argumentar isso baseado no capítulo 2. O verso 2 vai dizer o seguinte: que os velhos sejam sóbrios. O verso 3 vai tratar das mulheres idosas. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver. O verso 4 vai falar das mulheres novas. O verso 6 vai falar dos jovens. E o verso 9 vai falar dos servos. Então o que ele vai argumentar? Não, aqui está dizendo entre todos os eleitos de todos os grupos. Então a graça se manifestou a todas as pessoas eleitas em todos os grupos. Os grupos de jovens, mulheres, velhos e por aí vai. Essa é uma interpretação, entendo eu, um pouco forçada. Qual é a interpretação natural do texto? Porque aqui o verso 11 começa com um porquê, isto é, então por algum motivo, em razão disso, né, os velhos, aqui ele está ensinando os velhos a serem santos, as mulheres idosas a serem santas, as mulheres novas a serem santas, os jovens a serem santos e os escravos a serem santos. Então por que vocês devem ver dessa maneira? Porque a graça de Deus se manifestou a vocês. Não importa se vocês são homens velhos, homens jovens, mulheres velhas, mulheres jovens, livres ou escravos, a graça de Deus se manifestou a vocês. É isso que o apóstolo está falando. E o contexto imediato da passagem demonstra isso. Por quê? Porque ali no versículo 2 do capítulo 3 diz o seguinte: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. A pergunta é: eu devo ser manso com alguns homens de todas as classes, com alguns homens ou somente os eleitos de todas as classes, ou devo ser manso para com todos os homens, para com todas as pessoas? Eu devo ser modesto, mostrar minha mansidão, o meu caráter de Cristo a todas as pessoas, ou somente algumas pessoas de todas as classes? Porque se você interpretar no versículo 11 do capítulo 2 que não é todos os homens, mas sim somente a alguns homens de todas as classes, você obrigatoriamente vai ter que interpretar no capítulo 3, verso 2, que não é para eu ser manso com todas as pessoas, e sim com algumas pessoas de todas as classes, né? O que não faz o menor sentido. Tanto é que no versículo 4 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Então, se o versículo 2 do capítulo 3 é todas as pessoas, todos os homens, logicamente o versículo 4 vai ser todos os homens. Deus é benigno para com os homens. Se você é um ser humano, Deus é benigno para com você. Você fala o seguinte: Deus manifestou misericórdia para os catarinenses. Eu sou de Santa Catarina. O que eu vou entender aqui? Onde houver um catarinense, ele manifestou uma misericórdia. Não com alguns catarinenses, né? Não é a interpretação natural do texto. O verso 8 do capítulo 3 também vai demonstrar isso. Fiel é a esperança, e isto quero que deveras afirmes. Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas. Que coisas? As boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. As boas obras que a igreja faz, as boas obras, os atos de piedade, de santidade, de misericórdia que a igreja faz, elas são boas com alguns homens de todas as classes, ou são boas e proveitosas a todos os homens? O que é bom para quem? Obviamente para todos os homens. Então a interpretação clássica, reformada aqui, é uma exegese, é você colocar no texto algo de fora. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo muito claramente que Deus manifestou a sua graça a todos os homens. E essa graça nos ensina a renunciar, a ver uma maneira santa, a esperar o Senhor. Não importa se você é jovem, se você é velho, se você é uma mulher jovem, uma mulher velha, se você é um escravo, se você é um livre. Não importa quem você seja. A graça de Deus se manifestou a você. Então renuncie a essas paixões e espere a vinda do Senhor Jesus, porque Ele reuniu para Ele um povo seu,
Um povo seu, um povo que crê. Obviamente, salvação é para o seu povo, é para aqueles que creem. Só que a graça de Deus aqui, segundo o texto, de maneira muito simples, é manifestada a todos os homens. A menos que, como eu já disse, eu não preciso ser manso para com todos os homens, só com alguns homens de todas as classes. Isso aí é uma cambalhota, uma exegese absurda do texto. Nós não podemos colocar no texto as nossas concepções teológicas quando elas não cabem nele. Os sistemas teológicos são importantes, as sistemáticas são importantes, só que elas são servas da teologia bíblica, são servas da exegese. Então nós não podemos fazer isso. A primeira referência que temos na história da igreja, se não estou enganado, de um grupo que cria, que falava que a salvação era somente para alguns e não para todos, é um grupo de gnósticos, e Irineu de Leão vai tratar isso no seu livro Contra as Heresias. A Bíblia de Estudo Explicada do S. McNair, estava pela CPAD, mas ele não era assembleano, ele era um cristão meio batista, meio congregacional no início do século. Ele também vai fazer referência a isso. Eu não estou dizendo que os irmãos calvinistas são gnósticos de maneira alguma, até porque há calvinistas de 4 pontos. Estou dizendo o seguinte: você não tem base na patrística de uma expiação limitada ou de uma graça não a todos. Você não tem base durante todo o período pré da reforma, e você não tem base nem mesmo em Lutero, né? E há divergências se Calvino realmente ensinou isso ou não, há divergências. Então o que eu quero dizer com isso? A interpretação clara do texto é esta: se parece uma girafa, se anda como girafa, se cheira como girafa, provavelmente é uma girafa. Então que a gente não venha colocar nossos sistemas teológicos acima do texto. A graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas, porque a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. Não importa se você é um idoso, se você é um jovem, se você é uma idosa, se você é uma jovem, se você é um servo, se você é um líder. E já que ela se manifestou salvadora a você, então você tem que ser manso para com todos os homens, porque Deus manifestou seu amor a todos os homens, então você tem que aplicar-se às boas obras que são úteis a todos os homens. É a interpretação simples, natural e a única possível, se as palavras têm significado, dessa passagem. Que Deus abençoe vocês.